O grande salão de baile do Sharon, em Arlington, Virgínia, brilhava com botões de latão e metais polidos. Lustres lançavam uma luz quente sobre centenas de convidados reunidos para a gala anual de honra militar. Uma noite reservada para generais, oficiais condecorados e as suas famílias ilustres. E algures perto da entrada, um homem com um simples fato cinzento segurava a mão da sua filha, tentando lembrar-se de como respirar. Mark Dalton não usava gravata há 3 anos. A última vez tinha sido no funeral da sua esposa, e a memória ainda ardia em algum lugar sob as suas costelas. Mas esta noite não era sobre ele. Esta noite era sobre uma promessa que ele tinha feito a uma mulher que não estava ali para vê-la cumprida. Lily puxou a sua manga, com os olhos arregalados enquanto observava o espetáculo diante deles. Copos de cristal tilintavam. Risos ecoavam no chão de mármore. Mulheres em vestidos elegantes deslizavam ao lado de homens, cujos peitos exibiam fitas suficientes para contar centenas de histórias de sacrifício. Para uma menina de 7 anos de uma pequena cidade da Pensilvânia, devia parecer que ela havia entrado num filme. Papá, era aqui que a mamã trabalhava. A garganta de Mark apertou-se. Não exatamente, querida, mas é aqui que pessoas como a mamã são lembradas. Ela teria gostado que tu visses isto. Ele apertou a mãozinha dela e deu um passo à frente, apenas para encontrar o seu caminho bloqueado por um segurança, cuja expressão sugeria que Mark já tinha cometido alguma ofensa imperdoável simplesmente por existir. O guarda era alto, de ombros largos, com a cabeça rapada que refletia a luz do lustre como um farol de aviso. O seu crachá dizia Patterson, e os seus olhos examinaram minuciosamente a aparência de Mark. Dos sapatos ligeiramente gastos ao fato de loja de departamento, a ausência de qualquer insígnia militar visível. Senhor, a palavra saiu como uma acusação. Este é um evento privado. Somente para convidados, Mark enfiou a mão no bolso do paletó e pegou o telemóvel. Abriu o e-mail de confirmação que recebera 3 semanas antes. Tenho o convite aqui. Mark Dalton, mais um convidado. Patterson mal olhou para a tela antes de balançar a cabeça. Preciso ver a documentação física, um convite impresso ou correspondência oficial em papel timbrado. Não recebi nada físico, apenas o e-mail. Então não posso verificar a sua identidade, senhor. Este baile de gala recebe alguns dos oficiais militares de mais alto escalão do país. Não corremos riscos com a segurança. Lily se aproximou da perna de Mark, sua excitação anterior se transformando em incerteza. Ela podia sentir a mudança na atmosfera, a maneira como os outros convidados estavam começando a notar a comoção na entrada. Uma mulher com pérolas parou no meio de uma conversa para olhar. Um coronel de cabelos grisalhos ergueu uma sobrancelha antes de se virar deliberadamente. Olhe, disse Mark, mantendo a voz calma. Eu entendo que está a fazer o seu trabalho, mas eu estou na lista. Se pudesse verificar com o seu supervisor ou ligar para o coordenador do evento. O coordenador está ocupado com os convidados reais. A ênfase do Sr. Patterson na palavra reais soou como um tapa. Vou ter que pedir que se afaste. Um segundo guarda apareceu, mais jovem, mas igualmente cético. Juntos, eles formavam uma barreira de rejeição institucional que Mark reconhecia muito bem. Ele a havia encontrado no VA ao tentar acessar os registros médicos da sua esposa. Ele a enfrentou na seguradora quando eles negaram o tratamento experimental dela. Ele aprendeu que, às vezes, os sistemas não eram projetados para ajudar as pessoas. Eles eram projetados para classificá-las, para separar os dignos dos indignos com base em critérios que não tinham nada a ver com a verdade. Mas também aprendeu que lutar contra esses sistemas raramente levava a algo, exceto esgotar a pouca energia que lhe restava. Por favor, disse ele baixinho. Só quero mostrar à minha filha onde a mãe dela serviu. É tudo. Ficaremos lá atrás. Não incomodaremos ninguém. A expressão de Patterson não mudou. Senhor, preciso que saia enquanto verificamos as suas informações. Se tudo estiver em ordem, poderá entrar. Caso contrário, terá de sair das instalações. Atrás dele, Mark ouviu sussurros. Não precisou de se virar para saber o que estavam a dizer. As palavras flutuavam em sua direção como o fumo de um incêndio distante. Impossível ignorar. Quem é aquele? Aparentemente um civil. Dá para imaginar, a tentar entrar numa gala militar. Olhe como ele está vestido, provavelmente à espera de um jantar grátis. A segurança deveria tê-lo detido na porta, isto é embaraçoso. Mark sentiu o maxilar apertar, mas não disse nada.
Há muito tempo, ele aprendera que defender-se só piorava as coisas. Em vez disso, olhou para Lily, cujo lábio inferior começara a tremer. Papá, estamos em apuros? Não, querida. Foi apenas um mal-entendido. Vai ficar tudo bem. Mas mesmo ao dizer isso, ele não tinha certeza se acreditava nisso. Já tinha sido difícil conseguir acesso ao baile. O antigo comandante da sua esposa tinha ajudado a conseguir o convite antes de falecer, 6 meses atrás. Quaisquer registros que existissem desse acordo aparentemente morreram com ele. Patterson apontou para a saída. Por aqui, senhor. Mark não se mexeu. Não por rebeldia, mas porque os seus pés, de repente, pareciam soldados ao chão. Ele tinha prometido a Rebecca. Prometera-lhe que quando Lily tivesse idade suficiente, a traria para este encontro anual das pessoas com quem Rebecca tinha servido. Mostraria a Lily o mundo do qual a sua mãe fazia parte, a comunidade que a moldara, os valores que ela lutara para proteger. E agora, 3 anos após a morte de Rebecca, ele estava a ser escoltado para fora como um intruso. O guarda mais jovem estendeu a mão para o braço de Mark e Lily recuou. O pequeno movimento provocou uma onda de fúria protetora no peito de Mark, mas ele a reprimiu. Causar uma cena só iria assustá-la ainda mais. Só iria provar que os rumores estavam certos. Então, ele respirou fundo, colocou a mão no ombro de Lily e preparou-se para se afastar da promessa que o levara a viajar 640 quilômetros. Foi então que ele anotou. Uma jovem mulher com um uniforme azul escuro estava perto da entrada do salão principal. Ela tinha talvez 18 ou 19 anos, cabelos ruivos presos num coque regulamentar e a insígnia prateada de cadete da Academia Militar na gola. Ela tinha assistido a toda a conversa e sua expressão era estranha, uma mistura de confusão e reconhecimento que não fazia muito sentido. Os olhos dele se encontraram por um instante. Mark não a conhecia. Ele tinha certeza disso, mas algo no olhar dela sugeria que ela o conhecia, ou pelo menos sabia algo sobre ele que ele tentara muito esquecer. A mão do guarda mais jovem fechou-se em torno do cotovelo de Mark. A mulher de uniforme deu um passo à frente e os sussurros à sua volta tornaram-se mais altos. Patterson apertou o braço de Mark com mais força, ao mesmo tempo que controlava a situação. Senhor, tem de vir conosco agora. Está a causar distúrbios. Não estou a resistir, disse Mark calmamente. Estou a cooperar, mas por favor não assustem a minha filha. Lily começou a chorar. Soluços suaves e entrecortados que ela tentava desesperadamente abafar contra a perna de Mark. Ela não entendia o que estava a acontecer, apenas que o pai estava a ser tratado como um criminoso, e ela era impotente para impedir isso. Papá, quero ir para casa, sussurrou ela. Por favor, podemos simplesmente ir para casa? As palavras atingiram Mark como estilhaços. Ele arrastou-a através das fronteiras estaduais para isto. Ele poupou durante meses para pagar o quarto de hotel, a gasolina, o vestido novo que ela usava por baixo do casaco. Contou-lhe histórias sobre a mãe durante toda a viagem, preparando-a para uma noite que deveria ser como um regresso à casa. Em vez disso, ela estava a ver estranhos a puxar o pai em direção à saída, enquanto convidados ricos observavam com uma mistura de pena e repulsa. Patterson falou no rádio. Temos uma situação na entrada principal. Possível invasor. Solicitando reforços. Não sou um invasor, disse Mark, com a paciência finalmente a esgotar-se. Fui convidado. A minha esposa serviu 20 anos no exército. Ela morreu há 3 anos devido a complicações relacionadas com o seu serviço. Esta gala é para homenagear pessoas como ela. E eu trouxe a nossa filha aqui para ver isso, para se sentir ligada ao legado da mãe. Era tudo o que eu queria. As palavras pairaram no ar entre eles, nuas e cruas. Por um momento, a expressão de Patterson vacilou com algo que poderia ter sido dúvida. Mas então o reforço chegou. Mais 2 guardas com os mesmos olhos desconfiados. E o momento passou. Vamos, disse Patterson. Podemos resolver isto no escritório de segurança. Começaram a puxar Mark em direção à porta. Lily chorou ainda mais. As suas pequenas mãos agarravam o casaco dele com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não levem o meu pai. Por favor, não levem o meu pai. O som da sua voz ecoou pelo salão de baile, cortando a música ambiente e as conversas. As cabeças se viraram, as conversas pararam por alguns segundos horríveis. Todos os olhos na sala estavam fixos na cena que se desenrolava na entrada. Mark parou de lutar.
Ele se ajoelhou e pegou Lily nos braços, segurando-a com força, mesmo com os guardas mantendo o aperto nos seus ombros. Escute-me, ele sussurrou no cabelo dela. Preciso que sejas corajosa, está bem? Como a mamã era corajosa. Aconteça o que acontecer, não vou a lado nenhum. Estarei sempre aqui, prometo. Mas eles estão a magoar-te. Não, querida. Eles estão apenas confusos. Vai ficar tudo bem. Ele beijou a testa dela e levantou-se, pronto para deixar os guardas escoltá-lo para fora. Não adiantava lutar. Nunca tinha adiantado. O sistema faria o que os sistemas sempre faziam: esmagar qualquer um que não se encaixasse perfeitamente nas suas categorias. Mark Dalton, viúvo desempregado da zona rural da Pensilvânia, não pertencia a uma sala cheia de generais e suas famílias. Quanto mais cedo ele aceitasse isso, mais cedo poderia tirar Lily dali e começar o longo processo de explicar por que o mundo às vezes tratava pessoas boas como suspeitas. Mas antes que pudessem dar mais um passo em direção à saída, uma voz ressoou pelo salão de baile. Parem. Não era alta, mas transmitia autoridade. O tipo de autoridade que vem da certeza, da convicção absoluta. Os guardas congelaram. Os sussurros cessaram e todas as cabeças na sala se viraram para a jovem mulher em uniforme de gala, que agora caminhava diretamente em direção a eles. Ela movia-se com determinação, sua postura militar perfeita. Seu olhar fixo em Mark com uma intensidade que fez sua pele arrepiar-se de inquietação. Ele ainda não a reconhecia. Passara anos evitando deliberadamente a comunidade militar após a morte de Rebecca, cortando todas as ligações com aquele mundo de forma tão completa que era como se nunca tivesse feito parte dele. Mas esta jovem mulher claramente não tinha recebido esse memorando. Ela parou a 1 metro dos guardas, perto o suficiente para que Mark pudesse ver o tremor sutil nas suas mãos, o pulso acelerado visível na sua garganta. Ela estava nervosa. Ele percebeu que o que quer que ela estivesse prestes a fazer a assustava quase tanto quanto o assustava nele. Solte-o, disse ela. Imediatamente. Patterson se recuperou primeiro. Senhorita, isso é uma questão de segurança. Por favor, volte para o evento. Eu disse. Solte-o. A voz dela ficou mais aguda, ganhando um tom que a fazia parecer 2 vezes mais velha. Este homem não é um intruso. Ele não é uma ameaça. E se você tocar nele novamente, terá que responder ao meu pai. Os guardas trocaram olhares incertos. Patterson limpou a garganta. E quem exatamente é o seu pai? O queixo da jovem se ergueu ligeiramente. General James Harrington, comandante da 3ª Divisão de Infantaria, e o homem que este soldado salvou em Kandahar há 11 anos. Uma onda de choque percorreu a multidão reunida. O aperto de Patterson afrouxou-se involuntariamente e Mark sentiu o sangue esvaziar-se do rosto. Ninguém deveria saber sobre Kandahar. A missão tinha sido classificada no nível mais alto. Todos os participantes tinham assinado acordos, obrigando-os a manter silêncio pelo resto da vida. Nem mesmo Rebecca sabia os detalhes, apenas que Mark tinha voltado para casa diferente, mais calado, sobrecarregado por algo que se recusava a discutir. E, no entanto, esta rapariga, esta adolescente que ele nunca tinha conhecido, estava no meio de um salão de baile lotado e a dizer o indizível. Está enganada, disse Mark com a voz pouco acima de um sussurro. Não sei do que está a falar. Mas a jovem abanou a cabeça e, quando voltou a falar, a sua voz era mais suave, quase terna. Não estou enganada. E tu também não, observador de fantasmas. O nome atingiu Mark como um soco no peito. Ele não o ouvia ser dito em voz alta há mais de uma década. Era um apelido, um fantasma de outra vida, um título que ele ganhara por meio de ações tão sombrias e desesperadas que passara anos tentando apagá-las da sua memória. Como conhece esse nome? Perguntou ele. Porque o meu pai me contou. Ela deu um passo à frente, e pela primeira vez, Mark reparou nas lágrimas que se acumulavam nos olhos dela. Ele contou-me tudo sobre a emboscada, sobre os homens que morreram, sobre o soldado que o carregou por 6 milhas através do território inimigo com 2 balas no ombro, que recusou ser resgatado até que todos os sobreviventes fossem contabilizados, que salvou 15 vidas e não pediu nada em troca. Ela estendeu a mão e tocou o braço dele, e a mão dela tremia. Ele me disse que o nome daquele soldado era Mark Dalton, e me disse que, se eu o visse novamente, deveria agradecer-lhe por me dar o meu pai. O salão de baile ficou completamente silencioso.
Patterson e os outros guardas ficaram paralisados, a agressividade anterior substituída por algo que parecia muito com vergonha. Os convidados, que estavam a cochichar momentos antes, agora olhavam com os olhos arregalados e a boca aberta. E Mark Dalton, o homem que eles estavam prontos para expulsar como lixo, ficou no centro de tudo e sentiu as suas barreiras cuidadosamente construídas começarem a ruir. Emily, disse ele finalmente, o nome surgindo de alguma memória há muito enterrada. Tu és a Emily. Ele costumava levar uma foto tua no bolso do colete. Tu eras a única coisa que importava. Emily acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. A mesma idade da sua filha. Ela olhou para Lily, que observava a conversa com os olhos arregalados e confusos. Ele me disse que um homem corajoso chamado Ghost Watcher era a razão pela qual eu ainda tinha um pai. No início eu não entendi, mas nunca esqueci. Ela se virou para os guardas, sua voz endurecendo novamente. Este homem é um herói de guerra condecorado. O seu arquivo era confidencial porque a missão era confidencial, mas isso não torna o seu serviço menos real. Ele pertence a esta gala mais do que metade das pessoas nesta sala. O seu olhar percorreu a multidão, pousando brevemente naqueles que sussurravam mais alto. E quem disser o contrário pode discutir isso diretamente com o General Harrington. Patterson engoliu em seco. Menina Harrington, não tínhamos como saber. Não, vocês tinham todos os meios para saber. Escolheram não olhar. Os olhos de Emily eram como gelo de inverno. O nome dele estava na lista de convidados. O convite dele era válido, mas vocês viram um homem que não correspondia às vossas expectativas. E decidiram que ele devia ser uma fraude. Ela fez uma pausa, deixando a acusação pairar no ar. Isso não é segurança. Isso é preconceito. Vestir um uniforme. As palavras caíram como granadas no salão de baile silencioso. Mark observou os rostos corarem de vergonha, os olhos baixarem para o chão. As mesmas pessoas que o haviam rejeitado momentos antes de repente acharam suas taças de champanhe extremamente fascinantes, mas ele não se sentiu justificado. Sentiu-se exposto, vulnerável, como se alguém tivesse arrancado um curativo que ele levou anos para aplicar, revelando feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. Agradeço o que você está fazendo, disse ele baixinho, colocando a mão no ombro de Emily. Mas não vim aqui para ser reconhecido. Vim pela minha filha. Só isso. A expressão de Emily suavizou-se. Eu sei. O meu pai também me disse isso. Ele disse, você recusou todas as medalhas, todos os elogios, todas as oportunidades de promoção. Você só queria voltar para casa, para sua esposa. Ela fez uma pausa. Ele também me contou sobre Rebecca, sobre o serviço dela, sobre o que aconteceu. A voz dela baixou até quase um sussurro. Sinto muito, Mark, por tudo. Por um longo momento, ninguém falou. Então Lily puxou a mão de Mark, o rosto manchado de lágrimas, cheio de perguntas que ele não estava pronto para responder. Papai, do que ela está a falar? O que é um observador de fantasmas? Mark ajoelhou-se para olhar nos olhos da filha. Os mesmos olhos verdes que Rebecca lhe herdara, e sentiu o coração partir-se em uma dúzia de lugares diferentes. É um nome de muito tempo atrás, querida. De antes de tu nasceres. Tu eras soldado como a mamã? A pergunta era tão simples, tão inocente. Mas a resposta era tudo menos isso. Sim, ele disse finalmente por um tempo. Mas essa era uma vida diferente. Ele levantou-se e virou-se para Emily, que observava a conversa com uma expressão que sugeria que ela entendia muito mais do que a sua idade deveria permitir. Obrigada, disse ela, por intervir, por se lembrar. Você salvou o meu pai, respondeu Emily. Você deu-me toda a minha vida. Não há nada a agradecer. Ela apontou para o salão principal, onde os outros convidados tinham começado a retomar as suas conversas, embora com um olhar consideravelmente menos crítico. Por favor, fique. A gala ainda nem começou, e eu sei que você deveria estar aqui. Ela fez uma pausa. O meu pai gostaria que você ficasse. Ele tentou encontrá-lo durante anos. Mark hesitou. A última coisa que ele queria era se tornar o centro das atenções, ter o seu passado exposto diante de uma sala cheia de estranhos. Mas então ele olhou para Lily, cujos olhos ainda estavam arregalados de admiração, apesar de tudo o que havia acontecido. E ele se lembrou por que tinha vindo. Não por si mesmo. Nunca por si mesmo. Por Rebecca. Pela promessa que fizera enquanto ela agonizava naquela cama de hospital, com a mão dela a ficar fria na sua.
Está bem, disse ele baixinho. Vamos ficar. Patterson deu um passo à frente, com toda a sua postura transformada. Senhor Dalton, devo-lhe um pedido de desculpas, um pedido sincero. Devia ter ouvido, devia ter verificado. Em vez disso, ele parou, aparentemente incapaz de terminar a frase. Fez o seu trabalho, disse Mark. Ou o que pensava que era o seu trabalho. Vamos deixar assim. Mas, mesmo ao dizer essas palavras, não conseguia fazê-las parecer verdadeiras. Porque a verdade era mais complicada do que isso. A verdade era que Mark Dalton passara anos a tornar-se invisível, a cortar todas as ligações à sua vida anterior, tornando-se apenas mais um pai solteiro, lutando para sobreviver num mundo que tinha seguido em frente sem ele. Tinha feito isso de propósito. Fê-lo por Lily. E agora, ali naquele salão de baile resplandecente, rodeado de pessoas que de repente queriam saber a sua história, percebeu que a invisibilidade tinha sido tanto a sua prisão como a sua proteção. Emily pegou-lhe no braço e começou a conduzi-lo em direção ao salão principal. Atrás deles, Lily agarrou-lhe a mão livre, ainda a processar tudo o que tinha testemunhado. E à frente deles, o salão de baile estendia-se como um campo de batalha que Mark nunca esperara revisitar. Enquanto caminhavam, os convidados começaram a aproximar-se. Alguns ofereceram apertos de mão e cumprimentos formais. Outros simplesmente acenaram com a cabeça em sinal de respeito. Alguns veteranos da sua idade agarraram-lhe o ombro e murmuraram coisas como: Bem-vindo de volta, irmão, já era hora de te reconhecerem. Mark aceitou as suas palavras com graça silenciosa, mas por dentro estava a afogar-se. Cada cumprimento lembrava-lhe os homens que não conseguiu salvar. Cada menção ao heroísmo parecia uma faca a girar numa ferida que nunca parava de sangrar. Ele não tinha vindo aqui para ser celebrado. Ele tinha vindo aqui para mostrar a Lily onde a mãe dela tinha estado, para conectar a sua filha a um legado que ela merecia compreender. Mas o universo, ao que parecia, tinha outros planos. Eles pararam perto de um pequeno recanto com vista para o salão de baile. Emily se ausentou brevemente para falar com um oficial, deixando Mark e Lily sozinhos pela primeira vez desde o confronto. Papai. Sim, querida. A testa de Lily estava franzida em concentração, como sempre ficava quando tentava entender algo além da sua idade. Aquela senhora disse que você a salvou, papai. Como um super-herói, Mark se ajoelhou, com os joelhos protestando contra o movimento. Não como um super-herói. Eu era apenas um soldado. Estávamos num lugar perigoso, e aconteceram coisas más, e eu fiz o que pude para ajudar. Só isso. Mas ela disse que te magoaste, ela disse que havia balas. Eu magoei-me há muito tempo. Mas melhorei. Lily ficou em silêncio por um momento. Então ela fez a pergunta que Mark temia desde antes de ela nascer. É por isso que às vezes estás tão triste? As palavras eram palavras de criança, inocentes e devastadoras na sua honestidade. Porque a Lily estava certa. O Mark ficava triste às vezes. Mais do que às vezes. Ele carregava uma escuridão dentro de si que nem o tempo, nem a terapia tinham conseguido dissipar completamente. E até agora, ele tinha se convencido de que a Lily era muito nova para perceber. Não estou triste, disse ele com o sabor amargo da mentira na língua. Sim, estás. Lily esticou o braço e tocou o rosto dele com a mãozinha. Quando pensas que estou a dormir, quando olhas para as fotos da mamã, eu percebo. Mark fechou os olhos e sentiu algo se partir no peito. Ele tinha se esforçado tanto para protegê-la disso. Ele tinha se esforçado tanto para ser suficiente, para ser mãe e pai, para preencher o vazio que a morte de Rebecca tinha deixado na vida de ambos. Mas ele não era suficiente, nunca tinha sido suficiente. E agora a sua filha, a sua linda filha de 7 anos, que merecia nada além de alegria e felicidade, estava a observá-lo com olhos que viam demais. Vem cá, disse ele e a abraçou de uma forma que nunca queria que acabasse. És a única coisa que torna a tristeza suportável. Porque te lembro a mamã, porque tu és a mamã. As melhores partes dela, as partes que mais importam. Eles abraçaram-se por um longo momento. Este homem destroçado e a sua linda filha. Rodeados por estranhos que finalmente tinham parado de olhar para eles com desconfiança. E quando Mark finalmente se afastou, viu Emily aproximar-se com uma expressão que sugeria que algo tinha mudado. Mark, disse ela com a voz cuidadosamente controlada. Há alguém aqui que quer falar contigo. Alguém que acho que precisas de ver. Antes que Mark pudesse responder,
Uma comoção no outro extremo do salão de baile chamou a atenção de todos. A multidão abriu-se como água diante de um navio, criando um caminho para uma figura que se movia lenta, mas deliberadamente em direção a eles. Ele caminhava com uma bengala, o seu andar irregular, mas determinado. O seu uniforme de gala tinha mais condecorações do que Mark podia contar, e o seu cabelo prateado estava cortado curto no estilo militar que mantinha há 40 anos. Mas foram os seus olhos que Mark reconheceu primeiro, perspicazes, ferozes, ardentes com uma intensidade que o tempo e as lesões não conseguiram diminuir. O general James Harrington, o homem que Mark carregara por 6 milhas de território hostil, o homem que lhe dera o nome de Ghost Watcher, o homem que passara a última década à procura de um soldado que desaparecera como fumo. Mark Dalton, disse o general, a sua voz ecoando pelo salão de baile subitamente silencioso. Seu teimoso, impossível, irritante filho da mãe. Estou à sua procura há 11 anos. Mark endireitou-se involuntariamente. Os velhos instintos assumiram o controlo, apesar de tudo. General Harrington. Senhor, eu não esperava... Não esperava que eu estivesse vivo? Os lábios de Harrington se curvaram em algo que poderia ser um sorriso. Não esperava que eu me lembrasse. Ele parou a alguns metros de distância, perto o suficiente para Mark ver a rede de cicatrizes que marcava o lado esquerdo do seu rosto. Filho, lembro-me de cada segundo daquela noite. Cada passo que deste, cada vez que me disseste para aguentar, que estávamos quase lá, que a minha filha estava à minha espera. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Mark, com um aperto surpreendentemente forte. Lembro-me de teres recusado a morfina porque disseste que precisavas de ficar alerta. Lembro-me de teres feito um torniquete com os dentes porque tinhas os braços ocupados a carregar o meu corpo exausto. E lembro-me de acordar num hospital de campanha e perguntar onde estavas, apenas para me dizerem que o sargento Dalton tinha recebido alta contra a recomendação médica e desaparecido. As palavras caíram como pedras num lago tranquilo, criando ondulações das quais Mark passou anos a tentar escapar. Eu tinha de ir, disse Mark baixinho. A Rebecca estava grávida. Ela estava com complicações. Eu precisava estar lá. Eu sei. A voz de Harrington suavizou-se. Mais tarde, descobri sobre a licença de emergência, sobre o parto prematuro de Lily, sobre tudo o que você sacrificou para estar com a sua família. Ele fez uma pausa. Sobre a morte de Rebecca. Sinto muito, Mark. Mais do que você pode imaginar. Por um momento, nenhum dos dois falou. Ao redor deles, o salão de baile permaneceu congelado. Centenas de convidados testemunhavam uma reunião que levou 11 anos para acontecer. Então Harrington virou-se para a multidão, sua postura mudando para algo que Mark reconheceu imediatamente. A presença de comando, a voz que liderou milhares de soldados em batalha e trouxe a maioria deles de volta para casa. Quero que todos aqui ouçam com atenção, disse o general, porque o que estou prestes a dizer é mais importante do que qualquer discurso que fiz em 40 anos de serviço. Ele apontou para Mark, que estava parado ao seu lado. Este homem é a razão pela qual estou aqui hoje. Este homem é a razão pela qual a minha filha tem um pai. Este homem carregou-me 6 milhas através do território inimigo. Levou 2 tiros, protegendo o meu corpo inconsciente, e salvou a vida de outros 14 soldados antes de desmaiar devido à perda de sangue. Um murmúrio percorreu a multidão. Ofereceram-lhe a medalha de honra. Ele recusou. Ofereceram-lhe uma promoção para oficial. Ele recusou. Ofereceram-lhe um cargo na minha equipa pessoal, com perspectivas de uma carreira distinta. Ele recusou tudo. A voz de Harrington falhou ligeiramente, porque tudo o que ele queria era voltar para casa, para junto da sua esposa, e estar presente quando a sua filha nascesse. Virou-se para Mark e havia lágrimas nos olhos do velho guerreiro. Não sei o que você tem feito nos últimos 11 anos, filho. Não por causa do que você fez em Kandahar, mas por causa de quem você é, porque você escolheu o amor em vez da glória, a família em vez da fama, o silêncio em vez da celebração. Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno e metálico, algo que refletiu a luz do lustre e brilhou como uma estrela capturada. Rebecca sabia. Ela sabia de tudo. Embora nunca lhe tivesses contado, ela procurou-me alguns meses antes de falecer. Pediu-me para guardar isto em segurança. Pediu-me para dar isto a Lily quando ela tivesse idade suficiente para compreender.
Ele colocou o objeto na mão trêmula de Mark. Era uma placa de identificação militar, mas não uma placa comum. De um lado, o nome e o número de serviço de Rebecca estavam gravados em letras militares precisas. Do outro, uma mensagem em letras menores para a minha Lily. O teu pai é o homem mais corajoso que já conheci. Nunca deixes ninguém dizer o contrário. Com amor, mamã. Mark olhou para a placa, a visão embaçada pelas lágrimas que se recusara a derramar durante 3 anos. Rebecca sabia. Ela sempre soube tudo o que ele tentara esconder dela. E em vez de ficar zangada, em vez de exigir explicações, ela silenciosamente honrou a escolha dele de permanecer em silêncio, garantindo que a filha deles um dia descobrisse a verdade. Não compreendo, sussurrou ele. Como é que ela... Ela encontrou-me, disse Harrington gentilmente. Localizou-me através de canais não oficiais. Disse que tinha reparado nos teus pesadelos, nas tuas cicatrizes, na forma como te assustavas com certos sons. Ela queria saber o que tinha acontecido ao seu marido. E quando eu lhe contei, sabes o que ela disse? Mark abanou a cabeça, incapaz de falar. Ela disse, isso parece-se exatamente com o homem com quem me casei. O homem que se queimaria até virar cinzas para manter outra pessoa aquecida. E então ela pediu-me para fazer esta etiqueta, para guardá-la até o momento certo, para garantir que Lily soubesse quem seu pai realmente era. O general colocou a mão no ombro de Mark novamente, ancorando-o à realidade. Ela não queria que carregasses esse fardo sozinho, filho. Ela queria que Lily o partilhasse contigo, que se orgulhasse dele, que entendesse que o silêncio do pai não era vergonha, era sacrifício. Mark olhou para a filha, que o encarava com uma expressão de puro espanto. Ela não entendia tudo. Ela não poderia entender tudo, mas entendia o suficiente. Papai, ela sussurrou, você é um herói. E pela primeira vez em 11 anos, Mark Dalton não tentou negar. Ele se ajoelhou e colocou a placa de identificação no pescoço de Lily, o metal frio contra o seu pequeno peito. Isso é da mamãe, disse ele com a voz firme, apesar das lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ela queria que tu a tivesses. Ela queria que tu soubesses o quanto ela nos amava. Lily tocou a placa com dedos trêmulos, lendo a inscrição sem entender todas as palavras. Mas ela entendeu as mais importantes. Papai, amor mais corajoso. Sinto falta dela, disse ela simplesmente. Eu também sinto falta dela, querida. Todos os dias, ele se levantou e encarou o general Harrington, estendendo a mão. Obrigado, senhor, por manter isso em segurança, por tudo. Harrington ignorou a mão e puxou Mark para um abraço apertado. O tipo de abraço que os soldados compartilham quando as palavras não são suficientes. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Bem-vindo ao lar, observador de fantasmas. Já estava na hora. Ao redor deles, o salão de baile explodiu em aplausos. Não os aplausos educados e formais que haviam saudado os discursos anteriores, mas uma apreciação genuína e estrondosa. Oficiais, jovens e velhos, avançaram para apertar a mão de Mark. As suas esposas aproximaram-se para abraçar Lily e dizer-lhe o quanto ela deveria estar orgulhosa. Até Patterson, o segurança que quase os expulsara, ficou à beira da multidão com a cabeça baixa, em algo que parecia penitência. Emily apareceu ao lado de Mark, com um sorriso radiante, apesar das lágrimas ainda secando em suas bochechas. Eu disse que meu pai queria você aqui. Tu também me disseste que ele estava à minha procura. Mark respondeu. Não percebi que estavas a ser tão literal. Ele nunca parou. Mesmo depois de se reformar, continuou a procura, contratou investigadores, pediu favores, verificou todas as bases de dados a que tinha acesso. Ela fez uma pausa. Ele disse, encontrar-te era o único assunto pendente que ele tinha, a única missão que não tinha completado. Mark olhou para o outro lado do salão de baile, para o general, que agora estava rodeado por pessoas que lhe desejavam felicidades, mas ainda olhava para Mark com uma expressão de profunda satisfação. Ele não devia ter feito isso, disse Mark baixinho. Eu não valia o esforço. Sim, valias. A voz de Emily era feroz. Tu vales, e se ainda não acreditas nisso, passa algum tempo com o meu pai. Ele vai convencer-te. Ela olhou para Lily, que ainda segurava a placa de identificação como um talismã. Vocês dois devem ficar para o evento inteiro. Mais tarde, haverá uma cerimônia em homenagem aos soldados mortos. O nome de Rebecca
está na parede memorial. Meu pai garantiu isso há anos. Mesmo não tendo conseguido encontrar você para lhe contar, Mark sentiu a garganta apertar. Ele fez isso. Ele fez muitas coisas. Ele financiou uma bolsa de estudos em nome dela. Ele escreveu cartas a todos os membros do Congresso defendendo um melhor apoio às famílias dos veteranos. Emily parou, aparentemente oprimida pelo peso das suas próprias palavras. Ele amava vocês dois. Ainda ama. Mesmo nunca tendo-o conhecido, ele sentia que você era da família porque salvou a vida dele. E isso tornou a vida de Lily possível. E isso tornou tudo possível. Ela tocou o braço dele gentilmente. Então, por favor, fique. Deixe as pessoas agradecerem-lhe. Deixe a Lily ver o nome da mãe dela ser honrado. Deixe-se fazer parte desta comunidade novamente. Mesmo que seja apenas por uma noite. O Mark olhou ao redor do salão de baile para os rostos que o haviam julgado tão severamente apenas uma hora atrás. Alguns ainda mostravam traços de vergonha. Outros estavam abertamente curiosos, querendo saber mais sobre o soldado misterioso que aparentemente havia realizado milagres. Alguns, os veteranos que compreendiam o que significava carregar feridas invisíveis, simplesmente acenaram com a cabeça em silêncio respeitoso. Não era a recepção que ele imaginara. Era mais confusa, mais complicada, cheia de contradições e emoções que ele não sabia como processar. Mas Lily estava a sorrir pela primeira vez desde que entraram por aquelas portas. A sua filha estava genuinamente feliz, sem reservas. Está bem, disse ele finalmente. Vamos ficar. O resto da noite passou num borrão de apertos de mão, conversas e momentos que Mark levaria semanas para processar completamente. Conheceu coronéis que serviram com Rebecca e compartilhou histórias sobre a coragem e o humor dela. Conversou com jovens cadetes que queriam saber o que era preciso para se tornar um soldado digno de ser lembrado. Segurou a mão de Lily enquanto estavam diante do memorial e traçaram o nome da mãe dela com os dedos. As letras estavam gravadas na pedra, mas de alguma forma ainda vivas com significado. E quando o brinde final foi feito, em homenagem aos sacrifícios daqueles que serviram e daqueles que morreram, Mark Dalton ergueu o seu copo junto com todos os outros. Não como um estranho, não como um impostor, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Mais tarde, quando a multidão começou a diminuir e o salão de baile entrou num ritmo mais calmo, Emily encontrou-o perto da saída. Lily adormecera numa cadeira próxima, exausta pelo peso emocional da noite, segurando a placa de identificação da mãe com o seu pequeno punho. Obrigada, disse Emily simplesmente, por tudo o que fez naquela época e agora. Mark abanou a cabeça. Eu é que devo agradecer-lhe. Se não tivesse intervindo, se eu não tivesse intervindo, alguém acabaria por intervir. Ela sorriu, mas estou feliz por ter sido eu. Sempre quis conhecê-lo, para lhe dizer o que significa para a minha família. O seu pai já me contou. O meu pai contou-lhe os factos. Eu estou a contar-lhe algo diferente. Ela pegou na mão dele e segurou-a com uma força surpreendente. Estou a dizer-lhe que em todos os aniversários que tive desde os 7 anos, pensei em si. Cada formatura, cada conquista, cada momento de alegria, porque você tornou tudo isso possível. Os olhos dela brilharam à luz do lustre. Não sei como retribuir algo assim. Acho que ninguém sabe. Mas queria que soubesse que o seu sacrifício não foi em vão, que as vidas que você salvou continuaram a fazer coisas boas, que o meu pai passou todos os dias desde Kandahar a tentar ser digno da oportunidade que você lhe deu. Mark ficou em silêncio por um longo momento. Então, estendeu a mão e puxou Emily para um abraço. Breve, mas intenso. Ele sempre foi digno, disse ele. Desde o momento em que o conheci, é por isso que não podia deixá-lo morrer. Quando se separaram, Emily estava a chorar novamente, mas agora eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio, em vez de tristeza. Vais manter-te em contacto? Perguntou ela. O meu pai adoraria vê-la novamente, desta vez sem o caos da multidão. Mark olhou para Lily, que ainda dormia tranquilamente na sua cadeira. Acho que gostaria disso. Ótimo! Emily enxugou os olhos e ajeitou o uniforme. Ela se afastou para se juntar ao pai, deixando Mark sozinho com os seus pensamentos, a sua filha adormecida e o peso de um passado do qual ele não podia mais fugir. Mas, pela primeira vez em 11 anos, o peso não parecia um fardo, parecia uma âncora.
Ele atravessou a sala e gentilmente pegou Lily nos braços. Ela se mexeu levemente, murmurando algo ininteligível, depois se acomodou contra o peito dele com um suspiro de satisfação. A placa de identificação pressionada entre eles, aquecida pelo calor do corpo dela, era uma ponte entre o passado e o presente. Hora de ir para casa, querida, sussurrou Mark. Mas mesmo enquanto dizia isso, percebeu que casa agora significava algo diferente. Não era apenas o pequeno apartamento na Pensilvânia, onde eles sobreviviam em vez de viver. Não era apenas a ausência de Rebecca, a cadeira vazia no jantar, o silêncio onde antes havia o riso dela. Casa era onde quer que Lily estivesse. Casa era onde quer que a verdade vivesse. E naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Rebecca, Mark permitiu que a verdade respirasse. Ele caminhou em direção à saída, passando pelos guardas que agora ficavam em posição de sentido quando ele passava. Passou pelos convidados que acenavam com respeito, em vez de suspeita. Passou pelos lustres que lançavam uma luz dourada sobre um salão de baile que havia testemunhado algo inesperado e profundo. Na porta, ele parou e olhou para trás uma última vez. O general Harrington chamou a sua atenção do outro lado da sala e levantou a mão em uma saudação simples. Não era o gesto militar formal, mas algo mais pessoal, uma despedida entre irmãos. Mark retribuiu a saudação e saiu para a noite fria da Virgínia. As estrelas brilhavam no céu, espalhadas pela escuridão como promessas. Lily dormia pacificamente em seus braços, sonhando os sonhos que crianças de 7 anos sonham depois de ver o pai se tornar um herói. E Mark Dalton, ex-soldado, pai viúvo e lenda relutante, começou a longa caminhada de volta ao hotel. Ele não sabia o que o amanhã traria. Não sabia se algum dia escaparia completamente das sombras do seu passado ou do peso da sua dor. Mas tinha certeza absoluta de uma coisa. Ele não iria mais se esconder. Rebecca sabia a verdade e o amava mesmo assim. Lily agora sabia a verdade e o amava ainda mais. E algures naquele salão de baile, um general e a sua filha estavam gratos por um sacrifício que Mark nunca esperava que fosse lembrado. Ele já não era apenas um pai solteiro. Não era apenas um viúvo, um veterano ou um fantasma do homem que costumava ser. Era Mark Dalton, o caçador de fantasmas, o herói. E pela primeira vez em 11 anos, estava orgulhoso de quem aquele homem se tinha tornado.